Vocês querem falar de blusinhas? Ok. Câmara aprovou projeto de lei que prevê imposto de importação para compras de até $50 por pessoas físicas. Esse texto que foi apresentado estipula uma taxação de 20% sobre o valor desses produtos. Diante do acordo para que esse fosse o percentual da taxação apresentado na Câmara, a votação foi simbólica. O texto agora segue para o Senado, onde deve ser votado ainda hoje, salvo engano, talvez passe para um outro dia. O projeto atinge as vendas de sites estrangeiros, como os asiáticos, os portais asiáticos Shein e também Shopee, além de Alibaba e tantos outros. Você, Mota, havia uma expectativa de que esse projeto não prosperaria. Daí parece que chegaram a um acordo, né, os parlamentares, e sim, sacramentaram a aprovação desse texto, taxação de 20% sobre o valor dos produtos até $50. Quem tem dinheiro, né, para comprar um bilhete para ir a Miami, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Ele já compra os produtos importados em loco, né? Agora, os mais pobres que tinham a chance de comprar as tais blusinhas, esses serão taxados. Mota. Essa medida é um erro que vai prejudicar justamente a população mais pobre. Muita gente defende essa medida dizendo que ela promove a isonomia tributária. Mas essa isonomia deve ser atingida reduzindo-se os impostos sobre a indústria nacional, não taxando as compras internacionais e compras até $50. Que covardia! Feitas justamente pelas pessoas mais pobres, ainda debocham, dizendo que é o PL das blusinhas. Mas eu não vou criticar o Congresso Nacional, porque ontem nós tivemos duas grandes vitórias. Impedimos mais uma tentativa de criminalizar a opinião através dos vetos à Lei de Segurança Nacional e derrubamos os vetos que impediam o fim das saidinhas. Se a taxação das compras foi o preço que teve que ser pago por isso, então que seja, mas que fique registrado. Essa é uma medida contra os interesses da população, especialmente os mais pobres. Tem um ingrediente de morde-a-sopra, Beraldo? Não, tem um ingrediente da miopia, de ceder ao lobby dos poderosos. Porque essa medida, se você olhar do ponto de vista econômico, macro, para o Brasil, olhando para o futuro do Brasil, ela não vai produzir uma indústria nacional mais forte, ela não vai gerar empregos, ela não vai mudar a dinâmica do varejo, ela simplesmente atende os interesses deste momento dos amigos do poder, que se articularam e conseguiram essa vitória. Para quem compra, que geralmente essas compras, quando feitas aí em sequência, elas são de pessoas mais pobres que estão usando isso para revenderem e fazer uma renda extra. Essas pessoas não se articulam, não contratam lobistas, elas estão simplesmente tentando sobreviver. Aquela pessoa que comprava a calça jeans de R$100, ela não vai pagar 300 para comprar calça jeans, ela simplesmente vai deixar de comprar. O varejo vai dar risada, vencemos. Agora, quem quiser comprar uma calça jeans vai ter que vir aqui na loja e pagar 300. Mas cadê a discussão sobre a competitividade do varejo, da indústria do Brasil em relação ao mundo? Cadê o plano para transformar essa migração de compras ou esse cerceamento de compras em uma migração de compras para que as pessoas comprem a preço competitivo o produto nacional? Não existe essa discussão. O foco não foi esse. O foco foi simplesmente para o governo arrecadar e para os amigos do governo protegerem os seus negócios. Isso está errado. Isso revela uma miopia em relação àquilo que o Brasil precisa. A medida foi um erro estrondoso e trará consequências de longo prazo. Não resolverá nenhum problema que temos que ver resolvido. Pois é, são vários aspectos dessa aprovação para a gente refletir, mas a plataforma Alibaba, o AliExpress, fez uma avaliação de que essa mudança vai aprofundar as desigualdades sociais existentes no país, já que quem viaja ao exterior pode trazer ao país até $1.000 em compras sem a necessidade de pagar imposto. E disse ainda que a medida desestimula o investimento internacional no país. Davi lá.
Bom, nós precisamos olhar essa questão pelo prisma que é o seguinte: o Mota ontem disse muito bem aqui que o Congresso sempre está alinhado com a população quando tem a ver com pautas de costumes, quando tem a ver com esse antídoto contra a ideologia de esquerda. Mas o Congresso está alinhado com o governo e contra a população no que diz aumentar a arrecadação. Em menos de 2 semanas, o Congresso aprovou o DPVAT, tirando mais uma mordida do nosso bolso imposto, e agora aprovando as compras aí até $50. Então, o que isso mostra? Que se tem um único plano comum entre Congresso e Poder Executivo é aumentar a arrecadação. Só que você vai se lembrar que as maiores promessas de campanha, principalmente dos parlamentares em 2022, é que eles juravam de pé juntos que não votariam aumento de imposto. Pois é, os impostos estão voltando. Cada vez mais o Estado vai abocanhando o seu bolso, o nosso bolso, com mais tributos. É bom você lembrar em quem você votou, cobrá-lo e na próxima eleição puni-lo, porque ele traiu a sua confiança fazendo aquilo que ele prometeu, jurou que não faria, que era aumentar a carga tributária. O Brasil tem hoje a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. E esse dinheiro não está indo para melhorar a saúde, a educação, a segurança. Esse dinheiro vai para pagar privilégios, supersalários, benefícios, subsídios. Nada que afeta e melhora a sua vida. Ao contrário, que prejudica a sua vida. Não tem nenhum país emergente que taxa como o Brasil e tem serviço público de tão baixa qualidade nessas áreas vitais. A gente dá espaço para todos os atores envolvidos divulgarem suas opiniões, inclusive, Mota, antes do seu comentário, Instituto para Desenvolvimento do Varejo, também a Associação Brasileira do Varejo Têxtil e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção emitiram uma nota conjunta saudando a decisão dos deputados como um importante avanço no debate sobre a necessidade de busca de isonomia tributária, mas também a aprovação foi rechaçada pelos principais players, especialmente os e-commerces asiáticos. Mota. Isso não é um assunto difícil de entender, é muito fácil. Por exemplo, vamos supor que eu sou um fabricante de canecas aqui no Brasil. Tá? O que eu quero? Eu quero que seja proibida a importação de canecas, para eu poder vender a minha caneca pelo maior preço possível. Aí eu vendo a minha caneca R$100. É bom para mim e, olha, é lógico, eu vou criar empregos, eu vou pagar impostos. Mas o que acontece? Eu me beneficio enquanto a maioria da população é prejudicada. Só que acontece o seguinte: eu sou fabricante de canecas, me junto com mais 2 ou 3, a gente cria a indústria brasileira de fabricante de caneca, a gente pega o jatinho e vai a Brasília fazer pressão lá nos deputados. A maioria do povo, em geral, não tem como fazer isso. As pessoas têm 1 milhão de preocupações. Então, você sempre pode dizer que está protegendo um determinado setor da indústria e que está gerando empregos e impostos. Claro, mas você está fazendo isso à custa do bem-estar da maioria das pessoas. Porque se você precisa comprar uma caneca, e a caneca aqui, meus amigos, é um exemplo, pode ser um estetoscópio, pode ser um medicamento que é fundamental para você, pode ser uma tecnologia que vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Se você pode comprar essa tecnologia mais barata de fora, qual é o sentido em te obrigar a gastar mais dinheiro para comprar a mesma coisa aqui no Brasil? Esse raciocínio é um raciocínio equivocado. O que beneficia a humanidade é o livre mercado. Mas isso é mais uma coisa que essa turma socialista tem dificuldade de entender. Pois é, e é muito importante a gente lembrar daquela frase que foi dita pelo Dávila, do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan. Se aplica exatamente nesse episódio. Beraldo, quer fazer um complemento? Só para usar esse exemplo do Mota e dizer que, além disso, Mota, se você vender a sua caneca ao invés de R$100 por R$40, você vai vender muito mais caneca. Você vai poder ter uma máquina mais eficiente.
você vai ver a economia girar numa velocidade muito mais rápida, que é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Só que no Brasil, ao invés de identificar que, olha, eu preciso vender a caneca a R$40 ao invés de 100, no exemplo dado pelo Mota, e aí você ir pressionar o governo para que medidas e mudanças necessárias sejam tomadas para viabilizar esse setor, o que a gente vê ao contrário, é justamente o protecionismo. Olha, eu sou muito capitalista, eu sou de direita, eu quero um mercado eficiente, mas no meu setor me proteja. E aí a gente vê essas pessoas indo a Brasília militar pelo protecionismo. Isso está errado. A força dessas pessoas, desses grupos empresariais bilionários, tem que ser usado no sentido de forçar o governo, forçar o parlamento a fazer reforma trabalhista, a baixar o custo de contratação, acabar com essa vergonha que é o judiciário trabalhista no Brasil, que se tornou um instrumento de punição a quem dá emprego. A gente acabar com as ineficiências e o excesso de tributação, melhorar a logística. É isso que a gente tem que ver acontecer, mas não acontece. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa mentalidade egoísta do brasileiro é que produz esse país ineficiente que temos hoje. Pois é, em cima disso, Dávila, não é importante a gente refletir com o nosso público essa tradição de alguns setores de buscarem benefícios, privilégios, isso não pode, inclusive, inviabilizar praticamente a reforma tributária? Tantas exceções serão concedidas a alguns grupos que, no final das contas, o grosso da população vai acabar bancando esse tipo de benefício, né? Justamente. No fundo, cada um desses setores quer o seu quinhão de privilégio, seu quinhão de reserva de mercado. Não quer a competição. E esse assalto à reforma tributária pode acabar com a ideia de fazer um imposto de valor agregado. Qual é a ideia do imposto de valor agregado? Primeiro era simplificar as regras e acabar com essa cumulatividade dos impostos que tanto distorce o setor produtivo. Mas na hora que cada um quer uma alíquota especial, você vai somando esses benefícios e alíquotas especiais para cada setor, o que vai acontecer? O Brasil vai ter o maior imposto de valor agregado do mundo. É isso que vai acontecer. Então, mas veja só, esse sistema tributário, que como bem mencionou o Beraldo, é absolutamente irracional e distorsivo, cria tanta complexidade que é difícil baixar o imposto por causa dessa história da cumulatividade. Veja só um número que, ao meu ver, é chocante para mostrar a ineficiência do Brasil versus o mundo. O Brasil tem 75% do PIB judicializado com questões tributárias. 75% é judicialização tributária. Você sabe qual é a média de judicialização tributária nos países ricos que compõem a OCDE? 0,28% contra 75%. Isso mostra o tamanho da distorção tributária no Brasil. Então, vejo que, já que é complexo, cada um vai a Brasília defender o seu quinhão de privilégio para manter a sua reserva de mercado. E isso, o que faz? Como é que isso afeta a vida de todos nós? Uma economia que há 40 anos não cresce. Ou seja, cresce 2% em média, enquanto a média dos países emergentes é de 6% a 7%. Estamos perdendo a corrida da produtividade, da competitividade e do crescimento econômico. E quando não há crescimento, não há perspectiva de um futuro melhor.